Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. E no vídeo de hoje... Achei que você ia falar mais coisas, desculpa. É que a minha mente ainda tá um pouco bagunçada, gente. Porque esse final de Sabrina... Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar como funciona a viagem no tempo em Sabrina. Exatamente. O vídeo de hoje é um final explicado. A gente vai falar especificamente da viagem no tempo que a Sabrina faz, das consequências dessa viagem no tempo. E bom, vamos começar aqui com 3 avisos já. O primeiro aviso é um aviso óbvio, vai ter spoilers, porque é um vídeo de final explicado. O segundo aviso é assim que seria interessante, não obrigatório, mas interessante para vocês entenderem perfeitamente esse vídeo, vocês assistirem outro vídeo que eu e a Nath temos aqui no canal, onde nós explicamos tipos de viagem no tempo na ficção. Que é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente vai fazer os vídeos sobre Dark da Netflix, que a gente fala bastante aqui no canal, é que para entender o sentido de um filme ou de uma série que aborda a viagem no tempo, é muito entender qual é o tipo de viagem no tempo com o qual essa história está lidando. Então, se for de boa para você, assista um vídeo que vai estar aqui nos cards, que aí o seu entendimento desse vídeo aqui vai ser um pouquinho melhor e mais fácil. Eu tenho certeza que quem não assistir, quando acabar esse vídeo, vai precisar assistir, então... Deixa eu ver o outro que não entendi porcaria nenhuma, vai ser isso. E o terceiro aviso é que a gente não vai colocar nossas opiniões sobre ser ruim ou bom essa viagem no tempo. A gente só vai explicar. O vídeo de análise a gente já lançou, né? Lançamos ontem, então clica aqui, o vídeo já tá lá. E então a gente só vai explicar como é feito. Como é feito. Se é bom ou se é ruim, aí fica ao seu critério. A gente vai explicar o que tá no roteiro, mas se você acha que a viagem no tempo é um deus ex machina, que é um furo de roteiro, aí vai com vocês. Bom, antes de mais nada, vamos falar da linha do tempo que é apresentada ali na série. Quando você lida com uma linha do tempo em ficções, você sempre pode ter 2 tipos de linha do tempo, a dinâmica ou a fixa. A série ali apresenta uma linha do tempo que é dinâmica, ou seja, é uma linha do tempo onde um viajante no tempo que volta do passado consegue mudar ali coisas que ele já viveu, consegue mudar acontecimentos que vão ter consequências no futuro. Não é, por exemplo, igual o Dark da Netflix, o exemplo mais próximo aí da gente, onde as pessoas vivem uma linha do tempo que é fixa, porque elas voltam para o passado e elas nunca conseguem mudar o presente. Elas só acabam descobrindo que elas mesmas geraram coisas que aconteceriam no futuro. Bom, não é a linha do tempo de Sabrina. Ali é tudo dinâmico, ela consegue mudar o passado e o futuro dela. Pelo menos essas são as regras que regem o tempo na Terra. Então, para você entender a viagem no tempo que acontece lá, você tem que entender 3 pontos principais. O primeiro é quais as propriedades daquele ovo, daquela criatura bizarra. A mitologia da série mostra que você tendo aquele ovo em mãos, você consegue fazer todos os tipos de viagem no tempo. O Padre Blackwood, lá nos primeiros episódios da série, explica bem superficialmente que você tendo o ovo em mãos, você consegue dilatar as noções de tempo e espaço. Ou seja, uma explicação completamente superficial. O que é dilatar as noções de tempo e espaço, né? Todos os tipos de viagem no tempo envolvem dilatar essas noções, né? Bom, na verdade, a explicação é ampla, porque de acordo com o que a série não explica, mas nos mostra da forma mais prática possível, dilatar as noções de tempo e espaço ali com esse ovo seria conseguir viajar no tempo de várias maneiras, usando praticamente todos os tipos de viagem no tempo que existem na ficção. E isso é mostrado com exemplos ali na série. O Padre Blackwood usa um tipo de viagem no tempo que no outro vídeo a gente chamou de dilatação temporal, que é que, tendo aquele ovo em mãos, junto com os filhos dele, ele consegue envelhecer 15 anos, enquanto passou uns meses, né, pro resto do mundo. É isso que acontece também em Interestelar. Já a Sabrina, ela usa a primeira vez o ovo para viajar para o passado e cair ali num ciclo onde o Pôncio Pilatos lavava as mãos e dava para o povo julgar Barrabás, né, ou Jesus, e ela consegue voltar lá e pegar a bacia e quebrar esse ciclo que estava acontecendo repetidamente. E o terceiro tipo de viagem no tempo, que é a segunda vez que a Sabrina usa o ovo, é quando ela usa para voltar no passado em Greendale e acabar com o apocalipse. Ou seja, o ovo foi usado 3 vezes na série, cada vez usando um tipo de viagem temporal diferente. Primeiro com dilatação temporal, depois ela volta no tempo para quebrar um ciclo isolado que existe ali, e depois ela volta no tempo em terceira pessoa para salvar ela mesma e a cidade. Numa viagem no tempo dinâmica, Exato. né? Ou seja, em resumo, lembra então que a gente sempre fala que o mais importante para entender um filme com viagem no tempo é entender o tipo de viagem no tempo que é usada na história? Ou seja, esse ovo aqui usa qual tipo de viagem no tempo? Todos!
toda. Você então, tem esse ovo, meu filho, você pode fazer o que você qualquer quiser. Qualquer coisa. As pessoas que achavam que o vira-tempo era um recurso muito poderoso para J.K. Rowling deixar ele existir na história, esse maldito ovo aqui, gente. Mas sem opiniões nesse vídeo. Exato. Bom, mas como a Nath falou, tem 3 pontos que são muito importantes para você entender o final da série. O primeiro, então, é entender como o ovo funciona. Beleza. O segundo ponto é entender como funciona o tempo no inferno. Gente, no inferno da série. A gente não tá explicando um inferno geral ainda. Não nos lembramos da nossa passagem por lá. Exato. Mas então, no inferno da série é mostrado e dito que o tempo não é o mesmo que acontece na Terra. Lá, presente, passado e futuro coexistem. Tanto é que o Edward, ele mostra que lá no limbo, vai ter vídeo explicando sobre os 9 ciclos do inferno também, aguardem. Mas ele mostra lá no limbo, pra tia Zelda, toda a história delas com a Sabrina, né? Quando a Sabrina chega, depois o que acontece no meio disso e depois até a morte da tia Zelda. Então lá no inferno é possível você ver tudo o que aconteceu. Então, basicamente, esses 3 tempos coexistem, inclusive o futuro que é mostrado ali já aconteceu. Essa noção de que passado, presente e futuro coexistem é uma coisa que sempre gera confusões quando a gente vai falar de filmes que abordam viagem no tempo, que abordam essa noção, mas é sempre voltando para aquela questão de que o tempo é uma construção social, Sim. A noção do que é o tempo foi construído por homens, né? E é muito comum você ver em mitologias sobre viagem no tempo essa questão de que passado, presente e futuro realmente existem ao mesmo tempo, mas a nossa racionalidade humana realmente não consegue entender como isso é possível. Ok, então. Isso foi a parte fácil. Vamos para a parte difícil. É assim, se você chegou até aqui e não conseguiu aceitar que passado, presente e futuro coexistem, já vai embora. Porque você não vai conseguir aceitar o resto. Entender talvez, mas aceitar não, né? Tá tudo bem. Qual que é o lance aqui? Em Viagens no Tempo, uma figura muito importante ali são os paradoxos temporais. O que são paradoxos temporais, gente? Paradoxo é uma coisa impossível. Sempre que viagem no tempo gera uma coisa que é racionalmente impossível de acontecer, mas aquela coisa aconteceu, isso é um paradoxo. Paradoxo é uma coisa impossível de acontecer, certo? O que eu vou tentar explicar aqui da maneira mais clara possível é que existiram 2 paradoxos ali na série, né? Na linguagem da série, eles só usaram o termo paradoxo no final, quando o Ambrose disse que existiu 2 Sabrinas em 2 lugares ao mesmo tempo, era um paradoxo temporal. E sim, aquilo é um paradoxo. Mas é importante você entender que já existia um paradoxo antes. Existe um tipo de paradoxo muito comum nas viagens no tempo, que é quando você é salvo pelo seu eu do futuro. Isso quer dizer que vai acontecer uma coisa comigo hoje, um acidente de carro, mas o meu eu do futuro ele vai vir e ele vai me salvar, né, desse acidente. Então eu vou permanecer vivo. Eu vou ficar vivo e vou ter que envelhecer para no futuro voltar e salvar eu mesmo do acidente de carro. Isso é um paradoxo porque como isso é possível? Como é possível eu me salvar de um acidente que nunca aconteceu? É por isso que chama paradoxo, Exatamente. certo? Para quem assistiu O Prisioneiro de Azkaban, é aquela velha questão, se o Bicurso foi salvo, por que voltaram no tempo? O Bicurso sempre foi salvo, exatamente, o Bicurso nunca foi morto. Isso é um paradoxo. Beleza? A princípio, esse é o ciclo em que a Sabrina se mete ali, quando ela mesma se salva daquela transformação em pedra ali em que ela se encontra no 9º círculo do inferno. Como vocês devem se lembrar, a Sabrina que nós vamos chamar de Sabrina do presente, ela ficou petrificada naquela forma por décadas. Décadas depois, surgiu uma Sabrina do futuro que veio, salvou ela e trocou de lugar com ela. No momento em que elas trocaram de lugar, a Sabrina do futuro ficou petrificada, né? E a Sabrina, então, do presente voltou para o passado para salvar Greendale. Exatamente. O que acontece é que, no momento em que ela salva Greendale, para continuar o ciclo, ela deveria ter feito o quê? Ela deveria voltar para o futuro, chegar lá no futuro e trocar de lugar com a Sabrina. Ela deveria salvar ela mesma. Ela deveria ter voltado. Tanto é que a Sabrina, que tá petrificada, fala: pelo amor de Deus, você vai, mas você volta. Isso. Mas
Mas é lógico que a Sabrina não ia fazer isso. Mas assim, é muito importante você conseguir entender esse ciclo. Porque Sim. como o ciclo foi quebrado ali antes da gente ver ele acontecendo por completo, muita gente não entendeu o ciclo. Esse é o ciclo que daria uma história de viagem no tempo fechadinha. Sim. Sabrina volta no tempo, salva a si mesma e como é um ciclo, em teoria fica se salvando eternamente, presa nesse ciclo. Bom, acontece que Sabrina fez uma coisa que vários personagens de filmes e séries de viagem no tempo estão há anos aí tentando fazer, que é o quê? Quebrar um paradoxo. O que ela fez pra quebrar o paradoxo, Natália? Ela chegou pra se salvar antes. Ela fala pra ela mesma não entregar as moedas de prata pro Caliban, que estaria no lugar do Judas, e pra assumir o trono do inferno. Porque assim, ela viu a possibilidade de uma dela assumir o inferno e a outra viver com a família. Acontece que a Sabrina fez uma coisa que, quando você entende todos esses conceitos de viagem no tempo, é até bem original, até bem inteligente, que é o quê? Como você quebra esse ciclo? Como você quebra esse paradoxo? Criando um novo paradoxo dentro dele. É isso aí, gente. Ela criou um paradoxo dentro do paradoxo. Eu disse que um dos tipos de paradoxo comum de viagem no tempo é esse em que você volta para salvar você mesmo, né? Outro tipo de paradoxo comum é quando a viagem no tempo gera você existindo em dois lugares ao mesmo tempo, né? A Sabrina gerou esse paradoxo para quebrar o paradoxo anterior, para quebrar o ciclo anterior. Mas nas outras viagens do tempo, você fica um tempo determinado com dois de você, né? A Sabrina não, ela quer viver o resto da vida com duas delas existindo. Exatamente. E por que a Sabrina consegue ter tanta liberdade para fazer viagens no tempo diferentes, para girar dois paradoxos completamente diferentes? Porque na mitologia da série, o maldito ovo te permite fazer o que você bem quiser entender com o tempo. E bom, um filme de viagem no tempo de ficção científica, por exemplo, ou que se atenha a essas leis da ficção que existem, o correto seria que no momento em que esse paradoxo de duas pessoas existirem ao mesmo tempo acontecesse, para organizar a linha temporal, elas teriam que fazer o quê? Ou teria que ter uma nova viagem no tempo para acabar com isso, ou elas teriam que se fundir em uma só. E a própria Sabrina diz isso, inclusive, que o Ambrose indicaria que elas fizessem isso. Mas acontece que o segundo ponto que a gente falou aqui é que era importante entender que o tempo no inferno não funciona da mesma forma que na Terra. Isso dá liberdade para que possa existir uma Sabrina na Terra e uma Sabrina no inferno, sem que isso gere uma consequência grave de imediato. Certo? Então, assim, a princípio, a gente não está falando que não vai ter consequências, mas a princípio, ali no contexto da série e na mitologia que a própria série criou e entregou para nós, não é impossível isso acontecer. É um paradoxo que se explica porque o tempo do inferno e o tempo da Terra são tempos diferentes. Então, uma Sabrina estando lá, a outra estando aqui, tá de boa. Por enquanto, né? Porque é por isso que a gente vai ter uma quarta temporada, Exato. Muito provavelmente. É por isso, inclusive, que não dá até esse momento pra gente falar que essa viagem no tempo tem furos, que esse final tá errado, porque a gente não teve a próxima temporada. A viagem no tempo não terminou. Não. A gente ainda precisa ver as consequências que ela vai ter. Ou seja, as coisas podem dar muito errado ainda. Muito errado. Enfim, ainda tem um terceiro ponto que dá mais força ainda para justificar o fato da Sabrina ter conseguido quebrar esse paradoxo temporal, ter conseguido quebrar esse ciclo e que também já deixa a gente aí com expectativas de mais coisa temporal louca para as próximas temporadas. Mas esse ponto é mais uma interpretação nossa, né, para dar uma explicação para o que aconteceu no final. Sim, isso é importante ressaltar, que os dois pontos anteriores são coisas que existem na série, a gente só estava explicando. Esse último aqui é uma interpretação que nós e também algumas pessoas de fóruns gringos aí estão comentando na internet. Que é a tia Zelda e todo o Coven, eles mudam de religião. Eles passam agora a cultuar a deusa Hecate. E a deusa Hecate, ela tem essa simbologia de ser uma deusa tríplice. Demonstra a deusa donzela pura, a deusa mãe, né, que seria a proteção, e a deusa anciã, que é a sabedoria. Então isso quer dizer o quê? Que essa deusa, ela tá completamente ligada a uma noção de passado, presente e futuro coexistirem. Então,
munidas dessa energia, né, desses poderes que a deusa Hecate traz, a Sabrina teria mais energia interna, mais poderes internos, né, pra fazer essas viagens e provavelmente quebrar esse ciclo. Isso, a gente não tá querendo dizer que agora que a Sabrina ganha os poderes de Hecate, ela pode voltar no tempo. Não é isso. É só porque, da mesma forma que antes ela ganhava os poderes dela de um ser infernal que dava certos poderes malignos e infernais pra ela, agora ela tem um auxílio divino pra ter essa consciência maior da ligação entre passado, presente e futuro. Tanto que a gente pode muito bem interpretar que a Sabrina estava presa nesse círculo aí de ter que sempre voltar pra salvar ela mesma no futuro. Só que no momento em que as bruxas dão as mãos ali, rezam pra tia Hilda voltar e se solidificam ali, somos bruxas de Hecate agora, né, que os poderes delas realmente voltam, é aí que a Sabrina consegue fazer o quê? Ir ali e quebrar o paradoxo, né? Criar um novo paradoxo. A gente acha isso aqui muito importante porque, para pra pensar em tudo que a série apresentou pra gente. Esses 2 últimos episódios inteiros, eles mostraram a Sabrina viajando no tempo, enquanto a tia Zelda lá no mundo espiritual estava sendo apresentada para essa noção de passado, presente e futuro. O último episódio, inclusive, termina com o ovo da criatura se rompendo e essa criatura que tem propriedades temporais saindo pro mundo. Então, assim, gente, se você não é um grande fã de Viagem no Tempo, não assiste a próxima temporada. Não sei, porque a não ser que eles, de repente, esqueçam disso, né, e queimem esse roteiro, não tem como não ter muita treta com viagem temporal, paradoxo, dimensão paralela na próxima temporada. É isso aí. Só que eu acho que, por fim, tem uma conclusão que a gente consegue chegar. Como vocês viram, essa questão da deusa Hecate influenciar é uma interpretação nossa. Mas os outros 2 pontos a gente só expôs de forma um pouco mais explicada o que acontece na série relacionando com noções de viagem no tempo que já existem na ficção. Então a gente acredita que é seguro falar que até então a viagem no tempo não tem furos na série. Ela é possível de acontecer se você entende o que a mitologia te entregou, o que a série mostrou que o ovo pode fazer, o que a série te mostrou que funciona ou não funciona no inferno. O ovo pode fazer tudo, gente. Então qualquer furo que você achar, o ovo vai virar pra você e vai falar, isso aí, eu posso. Sua interpretação foi vencida por um ovo. Exatamente. É isso. Bom, então deixa aqui nos comentários se você gosta... Sei lá, você deixa nos comentários. Você acha que a gente fumou umas drogas? Não sei, talvez. Terão mais vídeos sobre a série Sabrina, porque, né, eles apresentaram uma caralhada de coisas. Inclusive, vocês sabem que aqui no Toga a gente gosta muito de destrinchar universos. A gente vai trazer mais 2 vídeos essa semana ainda, destrinchando não só o inferno, mas outras mitologias que existem ali. Deixem aí nos comentários o que mais desse universo vocês querem que a gente explique ou tente explicar. Então até a próxima. Tchau. Tchau.